Olha, esse fim de semana não tem rodada da Série A do Brasileirão por causa da data FIFA. Mas durante a semana teve jogo remarcado, com vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio por 2-1. O campeonato volta na quarta-feira e olha aqui a classificação. Como é que tá a classificação? Botafogo em primeiro, com 3 pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado. E o Fortaleza, na sequência, em terceiro. Feliz? Eu dei um alô pra Ana Sátila, porque a Ana Sátila é atleta do Botafogo, eu dei um alô pra ela. Quem sabe ganhar a Libertadores ou um brasileiro, ou os dois esse ano ainda. Ó, na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, tem Vitória, Corinthians, Cuiabá com um jogo a menos e Atlético Goianiense. A gente vai seguir falando de futebol agora sobre a seleção brasileira. Terça-feira tem jogo contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 15 para as 10 da noite, ao vivo na Globo, direto de Brasília. O Felipe Brizola tá lá. Domingo é dia de treino ou dia de folga por aí? Brizola, um beijo, craque, bom trabalho. Tudo bem, Bárbara? Um beijo pra você, pro Lucas. É dia de trabalho e dia de trabalho pesado, eu diria, porque a seleção brasileira ontem fez um treino mais tranquilo, os jogadores ainda estavam se recuperando do último jogo, né? Aquele treino migué que a gente chama, que só os reservas vão mais a campo, eles fazem ali um trabalho em campo reduzido, mas hoje é pra valer. O Dorival Júnior e a comissão técnica sempre tem pouco tempo pra trabalhar a seleção brasileira, e quando eles têm essa possibilidade de fazer uma atividade mais firme, com todo mundo ali fisicamente apto para aguentar algo mais intenso, eles aproveitam. Então essa é a tendência. Hoje os jogadores estão descansando. A gente está bem em frente ao hotel da seleção brasileira, que tem vista para o estádio Mané Garrincha, onde o Brasil enfrenta o Peru nessa terça-feira. Eles já vão, todo dia eles acordam focados ali no objetivo, pensando no o que eles têm que fazer. A seleção brasileira ainda mantendo os pés no chão. A vitória foi muito importante, né? A vitória por 2-1 de virada sobre o Chile, mas há um consenso de que o desempenho agora precisa vir. Não dá para enfrentar o Peru, que está super mal colocado, está na 9ª colocação, acabou de sair da vice-lanterna, uma equipe que fez 3 gols em 9 partidas, e não dá para encarar esse jogo só como uma questão de resultado. O Brasil precisa ter desempenho. Os jogadores ontem nas entrevistas admitiram que aqui o público é mais exigente, então não adianta o Brasil fazer aquele 1-0 maroto no primeiro tempo, vai levar vaia se não tiver pressão, se não tiver um jogo que agrade o torcedor. Então, de certa forma, a expectativa agora é um pouco mais de performance, uma seleção brasileira que comece a entrar nos eixos ali do que espera a comissão técnica. A análise, inclusive, em relação ao jogo do Chile foi um pouco em cima disso. Algumas coisas já funcionaram um pouco mais, ainda não foi o jogo que agradou como um todo, mas o Brasil pelo menos trouxe a vitória no momento que importava e está na 4ª colocação. Agora, foi uma vitória conquistada com 2 jogadores do Botafogo, o Luiz Henrique e o Igor Jesus, e o Carlos Gil conversou com os dois de forma exclusiva. Momentos para se curtir em dupla. Afinal, a alegria e o orgulho vieram em dobro. Gol de Igor Jesus. Gol de Luiz Henrique. Os primeiros de ambos pela seleção valeram vitória importante sobre o Chile pelas eliminatórias. E para eles parece ter pesado bem menos do que a moldura dos quadros que vão mandar fazer para guardar as camisas. Tem que jogar pro quadro essa camisa aí. Primeiro gol com a camisa da seleção, então tem que botar no quadro. Se as pessoas perguntarem aonde a gente ganhou, é só a gente mostrar a fotinha que vai estar registrado lá. Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus passou 4 anos nos Emirados Árabes. Voltou ao Brasil em julho, contratado pelo Botafogo. A primeira convocação veio só 3 meses depois. Eu fiquei muito feliz com a recepção de todos, me passaram muita confiança, mas muitos diziam apenas da minha apresentação de subir em cima da cadeira. ainda não, mas vai acontecer ainda. Isso me deixa mais nervoso do que entrar em campo. Ele vai ter que falar, vai ter que dançar, discurso, não, mas dançar não tem mobilidade no quadril, não. É que estar nesse ambiente não chega a ser uma novidade completa. Luiz Henrique já tinha sido chamado pela seleção principal para os jogos contra Equador e Paraguai. E os dois também participaram de seleções de base. E bem acompanhados, hein? Eu joguei com os dois na seleção sub-15, os dois são da mesma idade do que eu e fico muito feliz de ver eles chegando aqui, eles ajudando a gente, decidindo jogos, sendo importantes. Num setor do campo disputado, que terá Vini Júnior e Neymar de volta em breve, o jogo da próxima terça contra o Peru é mais um teste de fogo. E de fogo, eles entendem. A dupla que brilha no líder do Brasileirão soube aproveitar a boa fase da equipe, mantendo a tradição alvinegra de ceder jogadores à seleção. O Botafogo, que é um clube gigante,
formou muitos jogadores aí para a seleção brasileira. E a gente agora tá no Botafogo e tá na seleção brasileira, pra gente também é muito importante. Isso nos dá mais confiança para que possamos fazer grandes trabalhos dentro do clube. E o torcedor está passando todo esse carinho, é gratificante. Um carinho que será recebido num estádio de nome também muito especial para os botafoguenses, Mané Garrincha. Eu lembro muito do que me falaram dos dribles dele que ele dava, que ele passava assim um pé pela bola, assim, fazia bastante gol, a perninha dele também tortinha, então temos lembranças boas dele, sabe? E se Deus quiser, vamos colocar isso dentro de campo, a alegria que ele teve, o amor de jogar pelo clube também que ele teve, então vamos colocar isso dentro da seleção agora. Mas apesar da leveza no bate-papo, eles sabem que o momento requer concentração e superação. Isso é uma fase, todo mundo passa, mas queremos mudar isso e vamos mudar isso. Sabemos que o Brasil é uma seleção de muita história e queremos levar o Brasil à altura para que possamos um dia ganhar o Hexa, né? E nesse dia, os sorrisos compartilhados por dois amigos que realizam um sonho de infância vão se espalhar pelo país inteiro. Boa sorte para os dois e para a seleção no próximo jogo. Bora mudar de assunto e falar sobre Igor Jesus. O atacante do Botafogo e da seleção brasileira está na mira de vários clubes grandes. Uma conta chamada TBR Futebol afirma que Arsenal, Chelsea e Newcastle estão monitorando o jogador. O que eu fiz? Entrei em contato com o staff do atleta. Embora a pessoa com quem conversei não tenha aberto o nome de clube algum, ela admitiu que existem sondagens do futebol inglês e das principais ligas europeias. Também pudera, atleta de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso no Botafogo, foi titular da seleção brasileira e marcou gol na vitória contra o Chile por 2-1 na última quinta-feira. Só queria destacar uma curiosidade, para ser preciso duas. A primeira, o Botafogo contratou esse jogador que hoje já vale um caminhão de dinheiro de graça. O Igor Jesus tinha vínculo com o Shabab Al-Ahly terminando, o Botafogo foi esperto, apresentou um pré-contrato e fechou sua contratação sem custos na metade desse ano. A segunda curiosidade, o Botafogo quase perdeu essa contratação de graça. Tudo porque em abril, fui o primeiro a contar para vocês, o Botafogo não havia cumprido com uma série de detalhes relacionados ao pré-contrato. Quando o Igor Jesus assinou esse pré-contrato com o Botafogo, ficou estabelecido o pagamento de luvas e também de comissão. E o Botafogo não fez nenhum dos pagamentos. E o empresário dele, na oportunidade, o Jefferson Batista, chegou a me falar que toparia ou pensaria na rescisão de contrato. Depois que eu publiquei a notícia, o Botafogo se apressou para fazer a quitação das luvas, também da comissão, para não perder o jogador, hoje avaliado em muito dinheiro. Assim que ele foi contratado, antes mesmo de estrear pelo Botafogo, já tinha uma proposta dos Emirados Árabes de 10 milhões de euros. O Botafogo recusou e fez muito bem. Hoje o Igor Jesus vale muito mais do que isso. Colocar o Igor Jesus de titular, qual que é essa visão? Primeiro você, Veloso, em relação a isso, deixar o Hendrick na reserva, Souza e Quesada, e eu volto já com você aqui também, Lucas Vereiro, para você participar junto com a gente aqui. Eu não entendo porque que o Dorival tem essa restrição com relação ao Hendrick, né? Já foi assim quando o Hendrick entrou em alguns jogos contra a Inglaterra e também contra a Espanha, jogando fora, e fez gols importantes. E agora, mais uma vez, né? A primeira oportunidade ele é preterido, sai fora do time. Mas ele vem aí numa ascensão, precisa ter mais espaço. A gente sabe que o centroavante da seleção ainda está com dificuldade de acertar, né? Tem rodado muita gente nessa função. Mas eu acho que o Dorival tem que dar mais espaço e sequência para o Hendrick. Vamos lá. Souza, por que ele coloca o Igor Jesus e não coloca o Hendrick para jogar? Entra o Abner, aí tem aquele jogador da seleção brasileira que é difícil. Qual a visão que você tem? Cara, é incoerência, né? Incoerência porque existem outros jogadores também aqui em outras posições melhores do que estão jogando na Europa, né? O Veiga, o exemplo, cresceu de rendimento, já tem um tempo. O Gabigol, durante alguns anos passados, era melhor do que muitos centroavantes na Europa, ele não colocava. Agora, o Dorival precisa decidir quem é melhor, quem joga na Europa ou quem joga no Brasil. A gente sabe que, eu tenho falado aqui que você tem que aproveitar um momento de cada jogador, mas o momento agora não é um momento de você estar fazendo o teste, porque a gente sabe, se o Igor Jesus não for bem hoje,
não for bem na seleção, ele não vai ser convocado mais. Vai acontecer. Falei isso aí já. Vai acontecer igual aconteceu com o Bruno Henrique, que foi uma Isso. vez só. O Gabigol, Veiga, que foi uma vez. Gabigol O também. próprio Yuri Alberto. O Rony, que foi uma vez só. E esses jogadores da Europa vão continuar Na verdade, o jogador, a gente já sabe quem é. Exatamente. Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar, Endrick, Paquetá. Fica por aí. Savinho, Bruno Copa do Mundo, Rafinha, acho que o Pedro. O André deve ir. Não, atacante, eu tô falando. Rafinha E Estevão, talvez. Savinho e Estevão. Savinho e Estevão, talvez. Esses outros que estão aí, esquece que vocês não vão voltar. Quem sabe o que você pensa do Igor Jesus, que é bom de bola, mas o Endrick tinha que ser titular, né, irmão? Eu acho, mas a explicação é a seguinte, tá? Não concordo, tá? Veloso, Souza e Neto. Mas é que esses jogadores estão jogando melhor nos clubes do que o Endrick. Ou seja, o Igor Jesus está arrebentando no Botafogo. O Rodrigo é um cara importantíssimo há muito tempo lá no Real Madrid. O Rafinha voltou a jogar bem numa outra função no Barcelona. Tá bem no Barcelona. Mais ali centralizado, né, Netão? Até porque o Yamal tirou o Rafinha lá da direita, porque o Yamal joga muito, né? Então, essa é a explicação. Agora, na minha escalação, não teria o Paquetá. Não teria o Paquetá e o Endrick seria titular. Tá certo, então. Vamos lá, Lucas Herrero, você tem a escalação pra nós aí, garotinho? Temos sim na ponta da língua, viu, craque? Brasil escalado, já confirmado pelo técnico Dorival Júnior. Aqui em Santiago, 16 graus. O jogo à noite deve ter mais de 40 mil pessoas e 17, 18 graus no Estádio Nacional de Santiago. Brasil escalado com Ederson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner, que estreia pela seleção brasileira, foi campeão olímpico, né, pelo Brasil em Tóquio 2021. Meio de campo com André, Paquetá e Rafinha. No ataque, Savinho, Rodrigo e Igor Jesus. Podemos ter uma troca, né? Um revezamento do Rodrigo com o Rafinha nessa posição de meio campista. É isso que espera Dorival Júnior. Ofensividade para acabar com uma fase. Quem dá para imaginar em relação ao Palmeiras, que vai brigar pelo tricampeonato, quem mais pode brigar? O Flamengo ganhou 2 jogos. Mas tá longe. Não sei. Tá longe, não sei. Não tem mesmo. Você acha que é só o Botafogo, o Veloso, o Palmeiras? E Botafogo que vão seguir nessa luta aí. Hoje o Botafogo... Fortaleza perdeu, né? Perdeu pro Grêmio. 3-1. O Botafogo abriu de novo esses 3 pontos, mas ainda o Palmeiras só depende de ter o confronto aqui. Então, os dois vão seguir nessa luta aí. E o que o Botafogo fez é sensacional para time campeão, né? Vem aqui, depois eu chamo lá. Vem cá. E o que o Botafogo fez para time campeão é você ganhar de um time que está mal na competição e eu ganho fora de casa 1-0. O que aconteceu com o Botafogo ano passado? Tava 1-0, 1-0, 1-0, empatava o jogo e perdia. O Botafogo é outro time e, para mim, o Botafogo vai ganhar 2 títulos, a Libertadores e o Brasileiro. Ninguém ganha do Botafogo esses 2 títulos. Eu acredito e muito no Botafogo e pelo time do Botafogo. Você não, Souza. E Sálvio? Não, eu acredito no Botafogo. Esse ano eu acredito no Botafogo. Mas eu acho que até o Flamengo ali ainda tem chance. Está aberto o título ainda. Até o Flamengo. Quantos pontos está o Flamengo, Cascão? 9, com jogo a menos. Com jogamento 9. Olha lá, Botafogo 60, Palmeiras 57. O Palmeiras... difícil. Não vai. Não, se o Palmeiras ano passado estava 11 atrás, chegou... Mas é que o Botafogo começou a perder. É que ano passado o Botafogo deu muito mole. O Palmeiras não vai perder 3 jogos. Não, tem chance ainda. Tem chance ainda. Eu acho que até o Flamengo ali tem chance ainda. Até o Flamengo só. É o jogo com o Inter, que está atrasado, que se o Flamengo ganha, é um jogo difícil. 3 pontos, aí cai para 6 a diferença. Mas aí tem jogo. Aí tem jogo, aí tem título. Se igualar, né, Neto? Agora, o Botafogo está com uma mentalidade bem diferente. Eu vou discordar de você, Libertadores, pelo River Plate. Acho Monumental de Nunes. Jogo Monumental de Nunes. Um jogo só. Um jogo só e lá na Argentina. Galhardo. Quanto tempo que não tem o argentino campeão da Libertadores? Também. Então, assim, dá pra discutir isso com você. Agora, no brasileiro, lógico, o Botafogo é favorito e, pra mim, o Palmeiras, tendo folga na semana, o Palmeiras... Esse jogo contra o Bragantino... o Palmeiras jogou 7 jogos, ganhou 6 e empatou 1. Pô, 19 pontos, velho. Presidente da SAF do América Mineiro, Marco Salum está chateado com o Botafogo pelo não pagamento de parcela da compra de Carlos Alberto. Segundo a Rádio Itatiaia, a dívida é de $70 mil, cerca de R$392 mil, valor que deveria ser pago até 10 de setembro. A gente entende a dificuldade dos clubes, mas está uma dificuldade receber do Botafogo. Então, para receber uma parcela demora 60 dias, para receber outra demora 90. A terceira divide de 3 vezes. Paga a primeira,
Não paga a segunda nem a terceira. Está sofrido. Estamos na Série B, temos custos, precisamos de dinheiro. Abrimos mão do jogador e é isso que está acontecendo, reclamou Marco Salum, à Rádio Itatiaia. Surgiu uma proposta de ir para o exterior. Nós concordamos em vender a parte e o Botafogo não conseguiu fechar o negócio. Realmente temos que notificá-los que eles têm que pagar. Faltam 2 parcelas e um pedaço da terceira que eles têm que pagar, atrasado mais de 60 dias.